Mais uma vez estamos por aqui, estudando o livro A Vida nos Mundos Invisíveis, escrito pelo Monsenhor Robert Benson, através do médium Anthony Borgia. Pessoas famosas. Sair da Terra para residir no mundo espiritual é a revolução pessoal que podem imaginar. É verdade que para muitos todos os laços são cortados, mas quando passamos ao mundo espiritual encontramos novamente os parentes, os amigos que vieram antes de nós. A esse respeito, começamos um novo período em nossas vidas, totalmente diferente, uma nova vida que começa quando entramos no mundo do espírito. Os encontros com parentes e amigos são algo que deve ser experimentado para se alcançar toda a significação e alegria de voltar a se unir. Tais encontros só acontecem quando há simpatia mútua e afeição. Não será considerado outro tipo por hora. Esses encontros continuarão por tempo depois da chegada do novo residente. É natural que, com a novidade sobre o lugar e as condições, sejam gastos uns momentos para a troca de notícias, para se escutar tudo o que aconteceu nas vidas espirituais daqueles que foram, entre aspas, defuntos antes de nós. Eventualmente, tempo virá em que os recém-chegados vão cogitar sobre o que fazer em suas vidas espirituais. Agora devo dizer que para a maioria de nós, no plano terrestre, temos uma existência dupla, uma vida em casa e uma vida conectada com os nossos negócios e ocupações. Nesta última, associamos-nos talvez com um grupo completamente diferente de pessoas. É normal, portanto, na ordem natural das coisas, aqui no mundo espiritual, que muito do mesmo estado de coisas também exista. O cientista, por exemplo, encontrará, antes de tudo, suas conexões familiares. Quando a questão de trabalho surgir, ele se verá entre os seus antigos colegas que já passaram para o mundo espiritual antes dele e novamente vai se sentir mais do que em casa. Ficará mais do que feliz pelo prospecto da pesquisa científica que se abre diante dele. Acontece o mesmo com o músico, o pintor, o autor, o engenheiro, o doutor, o jardineiro e assim por diante. Apenas para mencionar uma fração de muitas ocupações, tanto na Terra quanto no mundo espiritual. Pode-se ver a questão que muita gente coloca, isto é, o que acontece com as pessoas famosas no mundo espiritual? Praticamente a resposta vem por si mesma. A fama no mundo espiritual é bastante diferente da fama na Terra. A fama espiritual traz em si distinções bem diferentes das distinções terrenas e são obtidas apenas de uma forma, a serviço dos outros. Soa simples demais para ser possível, mas é o caso. Ninguém vai mudar isso. Se alguém famoso na Terra virá residir nos reinos de luz, imediatamente depois de seu desenlace, isto é, com ele, a lei se aplica para todos, independente da sua posição na Terra. Um certo questionamento a respeito do destino dos mais conhecidos na Terra acontece à maioria das pessoas que estão no começo de seus estudos psíquicos. O mero fato de serem bem conhecidos é suficiente, mas ninguém desperta mais curiosidade do que as pessoas historicamente famosas. Onde eles estão? Os mestres de todos os ramos da evolução terrena, os nomes que são familiares pelos livros de história, eles devem estar em algum lugar. Certamente estão. Um bom número deles pode ser achado nos reinos trevosos, onde estão morando por incontáveis séculos. Se prevê que continue ali por mais incontáveis séculos, outros estão em elevados planos de luz e beleza, onde suas nobres vidas na terra encontraram seu justo galardão. Mas há muitos, uma grande maioria, que se encontram nos reinos dos quais tentei dar a vocês uma descrição. Outros tantos podem estar reencarnados, seguindo sua evolução. Não posso fazer nada melhor do que dar um exemplo, do qual, para o meu propósito, consegui alguns detalhes. É sobre a passagem ao mundo espiritual de um personagem da realeza. Tomei esse exemplo porque, apesar de ser extremo, demonstra de forma mais clara que qualquer outro dos princípios que governam a vida em geral no mundo espiritual. Nesse caso em particular, soubemos antes que esse personagem estava para chegar ao mundo espiritual. Seus compatriotas estavam naturalmente interessados no que ia acontecer. Sua família, como qualquer outra família por aqui, estava pronta e esperando a sua chegada. Uma breve doença foi a causa de sua passagem para cá, e tão logo o desenlace aconteceu, ele foi levado para a casa de sua mãe, que tinha tudo pronto para ele. A casa era bem comum, similar, falando de forma geral, a outras por aqui.
As notícias de que ele chegara se espalharam. Não havia nenhuma alegria generalizada, como o que acontece na terra quando se chega são e salvo em casa, mas uma alegria foi sentida por todos aqueles diretamente ligados a essa figura tão conhecida e amada. E aí ele ficou por um tempo apreciando a segregação, a liberdade de ação e a simplicidade da vida que lhe fora negada na terra. Ele precisava descansar depois de sua vida ativa e da doença que terminou com seu período na Terra. Numerosas pessoas que fizeram parte do seu currículo oficial e do seu currículo privado e que vieram para cá antes dele perguntaram sobre ele, mas ainda não o tinham visto. Houve, é claro, uma grande reunião familiar. Assim que ele descansou o suficiente, ele desejou ver as maravilhas da sua nova vida. Ele reteve bastante a sua forma anterior e sua aparência pessoal. Os sinais da doença, cansaço mental e físico, desapareceram e ele parecia alguns anos mais jovem. O descanso atingiu seu propósito, como sempre acontece. Enquanto ele passeava, era reconhecido pelo que tinha sido e respeitado por isso, mas foi respeitado e festejado ainda mais pelo que agora era. Bem, você pode achar que tão logo se encontrasse e confraternizasse com seus compatriotas, esses demonstrassem algum embaraço, talvez, e exibissem um ar de desconfiança, como necessariamente fariam se estivessem na Terra. Mas durante aquele período de recuperação, muita coisa lhe foi explicada sobre as condições de vida no mundo espiritual, seus métodos, leis e costumes. Essas revelações deixaram-no muito feliz e ele soube que assim que saísse da temporada de exclusão na casa de sua mãe para se aventurar lá fora, ele poderia fazê-lo com uma liberdade que só se encontra nos planos espirituais, onde os habitantes o encarariam sob o prisma que ele gostaria de ter ao ser encarnado, o de um homem desejoso de se agrupar a estes companheiros com sua alegria e felicidade. Ele sabia que seria tratado como um deles, quando, entretanto, na companhia dos membros de sua família. Ele passeou através desses reinos numa viagem de descobertas que é comum aos recém-chegados, e ele não sentiu, nem causou em outros nenhum sentimento de desconforto. Ninguém se referiu à sua posição terrena, a menos que ele mencionasse o fato. Não houve suspeita de interrogatórios ou mesmo curiosidade ignorante. Você pode pensar que alguém que ocupou uma posição tão relevada no plano da Terra provocaria nos outros um sentimento de pena pela mudança de posição relativa que aconteceu. Mas nesses reinos não se externam tais sentimentos, nem seria permitido, pela razão de que nunca acontecem ocasiões para tanto. Nós deixamos nossas importâncias terrenas para trás, não nos referimos a elas, exceto para mostrar pelas nossas experiências a outros ainda encarnados o que devem evitar. Não revivemos nossas memórias para a autoglorificação ou para impressionar nossos interlocutores. De fato, ficariam ainda menos impressionados e apenas conseguiríamos nos fazer de bobos. Aqui reconhecemos a nossa verdade para todos verem. São os valores espirituais que contam, apenas isso, independentemente do que fomos na Terra. As perspectivas, os pontos de vista alteram completamente quando se chega ao mundo espiritual. Não importa quão poderosos tenhamos sido na Terra, é somente nosso mérito espiritual que nos levará ao lugar certo no mundo espiritual. E são os feitos de nossa vida, sem se olhar a posição social que em nossa transição nos assegurarão nossa própria residência. A posição é esquecida, mas os fatos, os pensamentos, são testemunhas pró ou contra nós. Tornamo-nos os nossos próprios juízes. Não é difícil de se concluir, então, que quando o personagem real chegou ao mundo espiritual, como outros de sua família antes dele, não encontrou nenhuma dificuldade ou situação complicada. Foi justamente o contrário, já que toda a situação parecia se simplificar por si mesma e providenciar a solução. Bem, o que se aplica neste caso extremo, aplica-se igualmente a todos que foram famosos no plano terrestre. Mas como isso acontece com alguns cientistas muito conhecidos, por exemplo, ou um compositor ou pintor, para nós e para eles serão aprendizes, aprendizes humildes também em qualquer ramo da ciência ou arte em que suas vidas tenham sido conduzidas. Para vocês, ainda encarnados, eles têm nomes famosos.
Quando temos a ocasião de nos referirmos a eles, não conversamos com vocês, usamos os nomes pelos quais eles são conhecidos. Aqui no mundo espiritual, eles não gostam de serem chamados de mestres ou gênios. Seus nomes, apesar de famosos, nada significam a eles, pessoalmente, e eles repudiarão severamente qualquer coisa que mesmo remotamente relembre a adoração ao herói que o mundo lhes denotava. Eles são apenas um de nós, e assim querem ser, e são assim tratados. No mundo espiritual, a lei de causa e efeito aplica-se igualmente a todas as pessoas, independente do seu status terreno anterior. Esta lei não é coisa nova, sempre existiu, e assim cada nome famoso, que pode ser encontrado nas crônicas das nações, passa estritamente pela jurisdição dessa lei. A alma que passa sua vida terrena na obscuridade, conhecido apenas por alguns, é sujeito à mesma lei tanto quanto a alma cujo nome seja uma palavra familiar entre as nações. Quando se vive nesses reinos, inevitavelmente encontra-se mais cedo ou mais tarde com alguma pessoa cujo nome é conhecido no plano terrestre. Mas essas pessoas famosas não têm ligação com o mundo terreno, deixam para trás, e muitos deles nem vieram para cá, centenas de anos terrestres para trás. Ficam felizes por não precisarem se lembrar de suas vidas na Terra. Eles que sofreram uma violenta transição ficam felizes em considerar apenas o presente e deixam o passado selado em suas memórias. Você pode ver, então, que nossas vidas na Terra são estritamente nossas. A discrição que exercitamos é universal entre nós. Demonstramos e recebemos. Não importa qual seja a nossa posição anterior na Terra. Somos unidos nesses reinos espiritualmente, intelectualmente, temperamentalmente e nas características humanas conforme nossos gostos e desgostos. Somos um, atingimos o mesmo estado de ser sobre o mesmo plano de existência. Cada face nova que entra nesses reinos recebe a mesma cordial recepção, sem referência ao que tenha sido na Terra. Todos encontramos por aqui muitas pessoas que foram famosas na Terra, em todos os tipos de lugar, desempenhando todo tipo de ocupação. Algumas numa continuação de seus afazeres na Terra e algumas talvez inteiramente diferentes. Podemos igualmente nos aproximar de todos sem formalidade de nenhum tipo. Não precisamos de instruções para os homens e mulheres a quem a Terra conhece como famosos. Seus dons estão à disposição de todos e felizes são, sem dúvida, que os assistem aos outros e os que vêm em busca de ajuda por causa de suas dificuldades, tanto na arte quanto na ciência ou em qualquer outra forma de atividade. Os grandes que atingiram sua grandeza através de várias expressões de seus gênios consideram-se a si mesmos apenas unidades ínfimas do vasto todo, a imensa organização no mundo espiritual. Todos estão se esforçando, como nós também, pelo mesmo propósito que é o progresso espiritual e desenvolvimento. Eles são gratos por cada ajuda nesse sentido e felizes por poderem colaborar sempre que possam. Faço eu uma observação. Isso é assim porque ele está num plano espiritual onde as pessoas são simples e humildes. Há espíritos, sim, vaidosos, que foram para outros planos e lá querem ter a sua fama bem vista e exigida. Temos muitos espíritos que foram no passado generais terríveis que querem continuar serem temidos nos planos bem mais inferiores ao que o Benson está nos explicando. Mas vamos adiante. As riquezas e honras do mundo terreno parecem bem vulgares e baratas em comparação com as riquezas espirituais e honras que estão prontos a serem conquistadas aqui, neste plano espiritual, neste nível espiritual. E essas riquezas e honrarias estão disponíveis a cada alma no instante em que elas adentram no mundo espiritual. Elas são o seu direito, ao qual ninguém poderá privá-la, e esse direito é tanto antes quanto depois de conquistá-los. As grandezas terrenas podem parecer bastante tangíveis quando lá estamos. Podemos ver quão tangíveis são, tão logo nossa passagem para cá acontece. Aí é que descobrimos que a grandeza espiritual, que é concreta e permanente. Nossa proeminência terrena se esvai quando colocamos os pés no mundo espiritual, no nível em que aqui estamos. Várias pessoas famosas da Terra contaram-me a respeito do seu despertar no mundo espiritual. Disseram-me sobre o choque da revelação que receberam quando se viram pela primeira vez como realmente são.
mas frequentemente a grandeza da posição terrestre anda passo a passo com a grandeza da alma. Dessa forma, a progressão espiritual e o desenvolvimento continuam sem interrupção desde o momento da passagem. Então, para aqueles que são simples e humildes, por mais grande que tenham sido na Terra, quando chegam no plano espiritual equilibrado com o dele, eles nada se espantam. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência deste estudo.